problema. Acho que agora vai, então. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Já está aparecendo, né? Aqui tá tudo certo, só deixa a pessoa aqui, não esqueci. Então, agora sim, boa noite, pessoal. A gente vai dar prosseguimento, então, com a nossa aula. Hoje, iniciando o capítulo 16 do Evangelho. Já era para ter iniciado na semana passada, mas a gente teve aquele bate-papo que foi muito bom. Na aula passada, a Maria finalizou com o capítulo 15 e, dando continuidade, a gente vai perceber que, como todos os outros, né, a gente pode ter essa percepção, cada um vai se encaixando com o assunto anterior. Num primeiro momento, quando o primeiro contato que eu li o capítulo, eu achei que não, que esse talvez ficasse deslocado, né? Porque a nossa primeira interpretação, o primeiro contato que a gente tem é sempre a visão bem material, superficial do assunto, então nos gera interpretações daquele primeiro contato, né? E depois, conforme a gente vai lendo, estudando, ouvindo, né, outros conteúdos sobre... Ai, abriu um negócio aqui. O conteúdo sobre análise, né, sobre o capítulo, então vai amadurecendo o contato com o tema, vai aprofundando um pouco mais, trazendo mais clareza. Eu espero que a gente possa construir juntos essa clareza também durante as aulas. Eu acredito que não vai finalizar hoje, então na próxima a gente ainda vai continuar conversando. Mas já para introduzir, então, o título, né, do capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, e aqui tem alguns tópicos que são abordados durante o capítulo, né, isso no Evangelho. Eu gosto sempre de trazer os tópicos para a gente entender do que se trata, né, qual que é o assunto e a intenção de Jesus por trás dessa mensagem. Então, ele tem a salvação dos ricos, guardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, a utilidade providencial da fortuna, a provas da riqueza e da miséria, e as acho que faltou esse, desigualdades da riqueza. Todos esses assuntos, eles são abordados no capítulo, né? Tem algumas parábolas nesse capítulo, e como no último capítulo que acho que eu dei aula, foi, agora já não me lembro qual foi, mas eu trouxe que não ia trazer o capítulo por completo na aula, e desse foi a mesma forma, eu trouxe a maior parte do conteúdo, mas trouxe aqueles que mais se encaixaram com as reflexões que foram acontecendo com os estudos. Então, é sobre o tema que a gente vai conversando e trazendo essa perspectiva, né? O que Jesus quis dizer com esses senhores, né? Que ele traz nesse capítulo, servir a um, que a gente não pode servir a um e outro ao mesmo tempo, né? O que isso quer nos dizer e o que isso faz de diferença na nossa vida, né? No nosso dia a dia, como a gente se relaciona com isso, com os nossos problemas diários, o que os nossos problemas diários têm a ver com isso. A reflexão e as conversas vão ser nesse sentido. Então, mais uma vez, queria falar que fiquem à vontade para interromper, para falar, não precisa levantar a mão, só se quiser só ligar o microfone e falar tranquilo, que vocês já sabem que quando eu engato, não pare, então podem me interromper, fiquem à vontade, porque é sempre muito bom. Eu gosto muito das aulas que a gente tem as trocas, as conversas. Eu sei que nem sempre a gente, né, se sente à vontade ou tá a fim de querer falar algo, mas qualquer coisa que venha, assim, que vocês tenham a vontade de falar, que sintam, né? Então, podem ficar bem à vontade, que vai ser ótimo.
Vou começar aqui. Então, eu vou começar bem com, não sei se para todo mundo, mas para mim era algo bem de desconhecimento, assim, da palavra. Eu não sabia o que significava mamon. Eu até tinha várias interpretações, achava que era uma pessoa, muitas vezes achei que era, né, a personificação do mal. Então, eu tinha várias interpretações na minha cabeça, toda vez que eu ouvia essa palavra, eu relacionava com algo. E nunca tinha ido me aprofundar para entender o que isso queria dizer, a não ser com esse estudo, né, quando eu fui olhar para o capítulo assim com mais profundidade. Então, se para vocês também isso é uma curiosidade, eu resolvi trazer já de início da aula, até porque vai nortear muito da nossa conversa. Então, já quis começar com destrinchando ali o próprio título. Então, mamon é uma palavra aramaica que significa riqueza. Então, isso já nos diz muita coisa. Então, se a gente voltar lá para o título, não se pode servir a Deus e a riqueza, né? Isso que Jesus quis nos dizer. Mas o que mais além disso ele quis nos dizer? Que conforme a gente vai conversando ao longo das aulas, a gente vai perceber que não é uma condenação, né? Não é colocar a riqueza no ponto da nossa discussão que seja algo condenatório, algo que a gente tenha que olhar com maus olhos ou que só nos causem dores e sofrimentos. Não é o fato ali, o objeto, que é o problema. O problema, assim como todas as nossas conversas se resumem, né? Acabam sempre voltando para esse mesmo ponto, é a nossa relação instrumentos. Então, no caso desse capítulo, o instrumento é a riqueza. E depois a gente vai ver que tem muito mais além, muito mais por trás desse significado de riqueza, né? A gente tem muitas dentro de nós que a gente acaba não utilizando. Mas, então, voltando para essa introdução. Tem, então, esse significado da palavra no aramaico. Ela é um arquétipo, então ela não é uma personificação, não é alguém, né? Não é um senhor físico ali que exista, ele é um arquétipo, o arquétipo então da riqueza, né? É isso que Jesus quis nos trazer nessa mensagem. E a questão do servir, né, que é colocada, no sentido de ser comandado e servir aos interesses materiais. Então, não se pode estar conectado com Deus, né, com os valores e com a nossa trajetória espiritual, e ao mesmo tempo servir e estar sendo escravo dos bens materiais, do dinheiro, né, de todos os artefatos que a gente tem aqui, que nos são necessários, mas que a gente acaba dando um valor a a mais do que eles deveriam, né? Colocando eles num patamar além daqueles que a gente deveria estar utilizando como ferramenta para se conhecer, para se observar, coloca como o fim da nossa vida, né? Como a nossa vida estivesse resumido a isso, a conquistar coisas e acumular coisas. Então, todos os nossos elementos materiais são impermanentes, né? Nada é definitivo. Isso é algo que a gente tem bastante dificuldade de compreender, né? Estamos sempre muito apegados às coisas, às pessoas, ao dinheiro, aos cargos, aos papéis que a gente desempenha na vida. E tudo é impermanente, né? O que é para sempre é o nosso espírito, a nossa alma, e a gente não dá o devido cuidado e valor a ela. A gente se perde, né, no meio dessas distrações que a gente acaba tendo disponível, essas ferramentas que são muito úteis, mas a gente acaba utilizando elas de uma forma que façam com que a gente se perca no processo, né? E enxergue tudo através só de uma perspectiva materialista, apegada, egóica, então dificulta o nosso processo de evolução. Aí, seguindo aqui, esse último eu já falei, né? Identificação com os papéis que a gente desempenha na vida. Então, é muito difícil para a gente se definir, né? Como
quem somos. A gente sempre sabe falar, eu sou médico, eu sou veterinário, eu sou advogado, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou filho, sou esposa. A gente tem várias, né, formas de nos definir, mas quem realmente a gente tem muita dificuldade de falar, né, até de saber quem realmente somos. Então, os nossos papéis que a gente desempenha, que foram todos esses que eu citei agora como exemplo, são todos partes dessa impermanência, né? Nada, algo, nenhum deles é algo permanente na nossa vida. E a nossa identificação forte com essa impermanência que nos causam essas dores e sofrimentos, por não compreender o que todas essas informações querem nos trazer. Então, a gente se apega a essas máscaras, né, a esses momentos que a gente está vivenciando e deixe de conseguir compreender o que está por trás de tudo aquilo, ou o que eu estou realmente vivenciando naquele momento. Então, nessa vida que eu estou como arquiteta, ou estou como filha, estou como namorada, como amiga, o que toda esses meus papéis me trazem de aprendizado para o meu ser permanente e espiritual, e não toda a definição da minha vida com base nesses papéis, né? Esses papéis uma hora vão mudar, na próxima eu vou ser, né? Vou estar desempenhando outras funções, outros papéis, vou estar com um novo corpo, enfim, no mundo espiritual vou estar só com a minha alma, o meu espírito, a minha consciência. Então, tudo isso vai ficar de lado. É muito útil para nós, é necessário, mas precisa ser colocado no lugar devido, né? E não nessa bagunça que a gente costuma viver, se perdendo um pouco no processo. E aqui o que, então, aparece no próprio Evangelho, né? Essa mensagem. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não a coisa, mas ao homem que dela abusa. Como abusa de todos os dons de Deus, pelo abuso ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. Então aqui já fica bem claro qual é a intenção desse capítulo, né? Não é culpar e achar algo condenatório, né? Não é colocar o dinheiro, as riquezas, as posses, os bens materiais como o problema. Então, devemos combater a isso? Não. Devemos combater as nossas más tendências e não conseguir utilizar todos esses instrumentos que a gente tem disponível para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução espiritual. Então, utilizar disso para nos conhecer, para aprender, para se transformar. A forma que a gente tem de lidar com essas coisas que deve ser observada, né? Deve ser a todo momento revista, né? A gente precisa todo dia olhar para a forma como a gente vem lidando com as situações, então com essas situações impermanentes, e se colocar no processo de, aos poucos, ir retomando esse centro da nossa vida e entendendo que tem muito mais do que isso que a gente vê e toca, que a gente deve se preocupar, que é essa nossa evolução, que são todos esses instintos, esses conflitos que temos dentro de nós e que a gente não acaba não observando por estar preocupado com o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou comprar amanhã, com a viagem que eu tenho que fazer, ou com o boleto que eu tenho que pagar. Então, a gente acaba se perdendo, né, um pouco nesse processo que a gente vive, das nossas responsabilidades, né, desses papéis que a gente desempenha, e esquece do verdadeiro compromisso que todos nós nos comprometemos nessa encarnação. Quais são, então, os reais valores da vida? Já que a gente está falando, né, de valores, dessa questão do nosso aprimoramento espiritual, da riqueza,
que, né, acaba por nós sendo associada no primeiro momento diretamente com o dinheiro, né, com os bens, então com essas posses que a gente tem e tanto almeja, mas quais são os reais valores da nossa vida? Será que a gente tem noção disso, né? Como a gente se vê, né? Quando precisa identificar isso, cada um, né, na sua vida, no seu processo, será que a gente consegue identificar esses reais valores? Não valores que a gente precifica, né? Mas valores que realmente nos são caros, né? Que nos são importantes para além da vida material. Pode falar, Cris. Aproveita. Então, ali no slide anterior, a palavra abuso é uma palavra bem forte, vamos dizer assim, né? Porque ela traz bastante reflexão, porque ele diz ali, mas o homem dela abusa. A gente já estudou há tempos atrás que todo abuso traz o quê? Traz uma privação, né? Então, como a gente, através desse movimento de abuso, e a gente traz um desequilíbrio. Então, como o processo ele é inteligente, esse processo de equilibrar, da gente se equilibrar, porque o conjunto todo confabula para que a gente se equilibre, né? Só que a gente insiste em permanecer no abuso. Então, talvez seja importante a gente entender esse movimento agora, para que o que tu vai falar depois entre de uma maneira, entende? Com mais percepção, assim, com um pouco mais de profundidade. Porque, assim, ó, através de uma percepção ativa do que é o abuso, que é o que tu vai falar ali para frente, né, que me causa desequilíbrio, o que eu preciso fazer? Como é que eu consigo perceber isso tudo? Hoje eu ainda estava conversando cedo com o Jorge, é através do quê? Percepção ativa, através do quê? Da mansidão e da paciência, porque se eu não tiver manso, eu não percebo nada, não vejo nada. E o mais bacana de tudo é que quando a gente entra nesse processo de mansidão, de paciência, que é um processo inteligente, todo um conjunto trabalha, ou seja, a gente começa a sonhar, né? A gente sonha e percebe, começa a compreender o que isso quer dizer. E isso é viver de maneira mais desperta, porque tu vê que a inteligência da vida ela é tão grande que a partir do momento que tu diz assim, não, eu quero aprender, eu quero me colocar nesse movimento, tudo favorece para que exista o despertar, né? Não sei se eu me fiz entender, se eu confundi mais do que... Mas entende? Então, assim, olhar para isso tudo que tu vai falar hoje, que tu já estás falando, com o objetivo de equilibrar-se, sabe? De ver onde realmente que eu estou abusando, mas com uma percepção ativa, ou seja, tendo realmente a vontade de compreender para que haja mudança. Obrigada, Clô. Obrigada, Cris. E é isso. A Cris fez uma fala maravilhosa e muito bom ter voltado para esse ponto do abuso, porque ele coloca, né, essa parte ali, ó, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Então, não é, né, só desse, enfim, dos bens materiais, que é uma parte do foco desse capítulo, né? Mas é de todas as potencialidades que a gente tem no nosso interior, e a todo momento a gente faz escolhas pelo lado oposto dessas potencialidades, né? Porque como tudo tem os seus dois lados, a gente escolhe sempre aquele equivocado, né? Aquele que se utiliza, que as nossas sombras se utilizam. Por não conhecer, por sermos ignorantes no processo e por estarmos então identificados com essa parte material, a gente acaba por abusar e por se mover desconhecendo e só colocando para fora aquilo que a gente já conhece. E aquilo que a gente já conhece acaba sendo o negativo desses dons que a gente tem, né? Essas potencialidades que precisam ser olhadas para serem transformadas para que
sejam realmente efetivadas como virtudes, né, como potencial que a gente tem, não mais utilizadas para nos causar sofrimento e dores, enfim. Então, muito importante atentar mesmo para essa palavra dos abusos, porque os abusos vão nos gerar os determinismos da vida. Eu não lembro se a gente já chegou a comentar aqui durante esse curso, eu sei que nos outros a gente falava muito, né, dessa questão do determinismo, acredito que em algum momento a gente já deve ter falado aqui em alguma aula também, e o determinismo nada mais é do que essa fala que a Cris nos trouxe, né? Então, quando a gente tem o abuso numa vida por alguma circunstância, né, que seja então o dinheiro, né, que a gente abusa desse recurso, com a nossa avareza, com a nossa ambição, então na próxima vida, para poder ter o equilíbrio, né, desse comportamento, para que a gente se estabilize no processo, a gente vai ter a escassez, vai ter a privação desse recurso. Então, a vida, por si, ela tem esse mecanismo de determinismo, então a nossa possibilidade de desbravar nesse campo se torna mais limitada por conta dos abusos da vida anterior. E assim com todos os demais aspectos da nossa vida, seja com a arrogância, né, com a vaidade. Então, cada um deles vai ter vai definir as nossas propensões para a próxima vida. Por isso é tão importante atentar e realmente se comprometer com esse processo de se conhecer, porque vai definir as nossas próximas vidas. Então, esse argumento que a gente tem, deixa para a próxima eu estou só acumulando e deixando mais problemas. Porque se eu vou continuar me movimentando de uma forma sem me conhecer, né, sem me entender no processo, eu vou estar trazendo mais dívidas que lá na frente eu vou ter que lidar, que vão se tornar cada vez mais complexas, mais difíceis de passar, porque eu preciso refazer todo o processo. E se eu não quero começar a refazer agora, se eu não quero começar a aprender agora, a me conhecer, a entender como tudo funciona, lá na frente tudo vai acabar sendo feito, me trazendo mais dores e sofrimentos, né? Vou ter que encarar tudo isso que eu estou colocando para baixo do pano de uma forma que não vai mais ter para onde fugir. Eu vou ter que vou ser colocado na situação para olhar. Eu preciso ser colocado nessa situação para trazer esse equilíbrio, então, para me colocar de volta no movimento, né? Para deixar essa inércia de lado, né? Deixar essa vontade que a gente tem mal dirigida de fazer sempre as mesmas coisas, né? De ficar sempre estagnado, de buscar a estagnação, de buscar um lugar onde a gente não vai precisar fazer nada, né? E a gente vai encontrar esse lugar, mas esse lugar vai ser ativo, vai ser consciente que eu vou estar não fazendo nada dos meus instintos, né? Dessas minhas más tendências, mas eu vou estar fazendo muito através das minhas virtudes, né? Colocando tudo isso para fora. Então, bom que a gente retomou para essa parte, porque era algo importante para complementar. Vou continuar aqui nos valores. Então, nos valores reais da vida, que são, então, esses valores reais que a gente acaba não dando a devida importância, não se atentando, muitas vezes passa uma encarnação toda sem nem pensar sobre isso, né? Tão identificado com todos esses instrumentos que a gente tem, que se esquece do verdadeiro propósito, né? Desse se conhecer, de se evoluir. Então, o valor, né? O valor como esse valor real da vida, ele está relacionado ao permanente, né? A essa permanência, a essa eternidade que o espírito tem, que a nossa trajetória espiritual está envolvida. E o preço, que é como a gente acaba qualificando as coisas, quando a gente pensa em valor, né? Que valor tem tal coisa, que valor. A gente sempre
pensa através do preço por estarmos conectados com a transitoriedade, né? Com a impermanência da matéria. Então, acabamos sempre pensando nos valores através do dinheiro. Então, ao invés de valorizar as coisas, a gente precifica e não se dá conta, né, do que é realmente permanente. E o desabrochar dessa consciência, que a gente vai aos poucos expandindo, tomando essa compreensão, né, tomando conhecimento desse processo, é para que a gente possa vivenciar a matéria dando o seu devido valor, né, a essa passagem aqui, a essa experiência humana. Então, sabendo se utilizar desses instrumentos como um meio e não como um fim. Então, a nossa vida não é resumida a isso, a nossa vida não é resumida a comprar carros, a ter coisas. A gente precisa, sim, disso. A gente precisa morar em um local, a gente precisa se vestir, a gente precisa ter um trabalho, a gente precisa se locomover de alguma forma, mas a gente não deve ser escravo disso, né? É viver para isso. Então, viver com uma vida resumida em ter coisas. Então, quando eu conquisto a casa, agora eu quero o carro. Depois eu quero uma roupa nova, depois um celular novo. Troquei o celular, agora eu quero um computador. Então, a nossa vida fica nessa, querendo ou não, futilidade, né, da matéria, né, nessa superficialidade ali, das coisas materiais, disso que a gente toca, que a gente pode ter, né, nessa nossa vontade de posse que a gente tem, né, essa coisa tudo relacionada com as nossas máscaras, com os nossos instintos, e não se dá conta dos propósitos que a gente tem e do porquê muitas vezes a gente não consegue alcançar as coisas que a gente quer. Então, por que que às vezes eu passo tempos e tempos que eu não consigo conquistar, vamos colocar, por exemplo, a casa, né? Fico ali naquela angústia de querer conquistar a casa e nada na vida, porque a vida nunca dá certo para mim, as coisas nunca acontecem, eu não consigo conquistar aquilo. Eu perco a oportunidade, né, preso nessa visão fragmentada de entender o porquê que eu não tô, né, conquistando aquilo, por que essa minha forma de comportar está trazendo esses sofrimentos, eu perco essa oportunidade porque eu tô focada nessa conquista, né, só por esse viés. Então, eu perco essa oportunidade de me conhecer nesse processo, de ver ali essa característica minha, esse meu instinto que está sendo colocado para fora, né? Essa, essas características, esses meus comportamentos que estão me afastando, né? Então, disso que eu coloquei como quero conquistar, eu perco a oportunidade de aprender com tudo isso. Ou se eu tenho todos esses bens, se a vida é boa, é fácil, não consigo olhar para tudo isso e dar o devido valor, compreender ou fazer o bom uso, né, de tudo isso que me é disponível, enfim, não só auxiliar outras pessoas com esses recursos, mas também me compreender nesse processo, né, do porquê que esses meus comportamentos momentaneamente estão me gerando esses recursos, essas benesses, então perco a oportunidade de estar aprendendo para além dessa perspectiva material, aprendendo com os ouvidos e com o coração da alma, que esse é o verdadeiro aprendizado que a gente tem quando estamos aqui, esses que a gente vai levar pela longa jornada que a gente tem de evolução. Então, tudo como informação necessária para o nosso aprimoramento dentro da trajetória espiritual e a prática espiritual, então esse contato, né, essa expansão de consciência, essa aproximação com o nosso verdadeiro centro, que deve ser o nosso coração, nos proporciona o descobrimento da essência humana, o descobrimento do porquê estamos aqui e dos valores reais que a vida tem, para além desses
que a gente, no primeiro momento, consegue identificar, ou que estamos, muitas vezes, correndo atrás incessantemente, né, por esses bens, por essas situações impermanentes que não necessariamente são coisas materiais, às vezes são pessoas que a gente se apega e se aprisiona, trabalhos, enfim, situações que são passageiras da nossa vida, e a gente se aprisiona naquele processo e não consegue tirar o aprendizado que tem por trás daquela situação. Não consegue entender a essência e o valor que tem, por não estarmos conectados com essa parte do nosso aprimoramento espiritual, né? Com essa parte da nossa essência. Por não estarmos nos observando, né? Não sendo ativo, que foi tudo aquilo que a Cris comentou. A gente está sempre apressado, está sempre querendo resolver os problemas, os conflitos, as situações da matéria, né, do nosso trabalho, do nosso estudo, da nossa família, do nosso amigo, ou dos nossos mesmos, as nossas doenças, que foram gerados muitos por esses comportamentos que a gente não para observar, para entender. Então, a gente vai só vivendo essa bola de neve, né, do processo, e não se preocupa em parar, observar e dar atenção para começar aos poucos e tendo noção das verdadeiras causas dessas situações. Então, a gente vai deixando a coisa acontecer, vai deixando, se envolvendo com tudo isso e não para querer observar e aprender, né? Só vai vivendo o fluxo ali da vida. Aí aqui, uma outra parte do capítulo, que ele fala então sobre a verdadeira propriedade, já que a gente comentou sobre os valores reais, que são esses valores reais, então agora a verdadeira propriedade relacionada com o trecho do Evangelho. Então ele nos diz assim: o que possui ele, pois? O que ele possui? Nada. Nada daquilo que é para uso do corpo. Tudo que é de uso da alma. Então, não possuímos nada que seja para uso do corpo, mas sim tudo que é para de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende mais. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Aqui, nesse trecho, para mim, é um dos trechos que mais resume a mensagem por trás desse capítulo. É essa verdadeira propriedade que a gente precisa se conectar e dar o devido valor, né? E não as propriedades da matéria. Então, ter consciência da nossa inteligência, dos conhecimentos que a gente tem disponível e do aprimoramento moral que todos esses instrumentos e essas ferramentas que a gente tem disponível estão querendo nos trazer, né, para esse centro. Então, não é porque o mundo aqui é materialista, porque as pessoas se preocupam com isso, que a gente vai utilizar essa muleta de desculpa para dizer que é por isso que a gente age dessa forma. A gente age dessa forma porque a gente escolhe, então, se comportar como todo mundo, como esse inconsciente coletivo. A gente pode, sim, se comportar e ter, aos poucos, né? A gente sabe que não é num piscar de olhos, não é um passe de mágica, mas a gente pode, sim, ir tomando consciência disso. Se estamos nesse meio, somos, sim, iguais a todo mundo que está aqui encarnado, preocupado. Estamos muito preocupados com a questão material, somos arrogantes, somos
agora me fugiu a palavra, mas enfim, queremos conquistar as coisas, né? Estamos muito relacionados com esses bens materiais, com a ambição, né? A gente tem sim tudo isso dentro de nós, mas a gente pode sim começar a ter um novo posicionamento na vida com essas situações, observar o mundo ao nosso redor, mas principalmente observar o nosso comportamento e como a gente coloca esses instintos para fora. Como que eu me comporto com a ambição? O que que a ambição ocasiona em mim? O que que a arrogância ocasiona em mim? Como ela faz eu me comportar? Então, esses são, aos poucos, a nossa verdadeira propriedade que a gente começa a desabrochar, se aproximando dessas nossas características que a gente julga como negativas, como os ruins, mas para poder transformar e ter essa propriedade disponível para nós, né? Que a gente começa a ser senhor do nosso mundo, começa a servir a essa vida espiritual, servir a esse propósito de estarmos aqui, na experiência humana, mas conectados com tudo isso, com esses valores que a gente vai levar, que perpassam, né, a impermanência desse momento, que não são fugazes, né, que não vão mudar, que a gente vai levar, como ele coloca aqui, né, que dele depende ser mais rico em sua partida. Então, como a gente vai ser mais rico na nossa partida, se estivesse relacionado aos bens materiais, se tudo fica aqui. É porque esses não são os verdadeiros, não é a nossa verdadeira riqueza, né? Não é ela que vai conosco para a eternidade. A verdadeira riqueza é os conhecimentos e todos esses valores permanentes que a gente leva, a nossa evolução moral e espiritual que a gente leva conosco para onde for, para além das experiências daquele momento, do momento que a gente está vivendo agora, seja como encarnados ou não. Então, quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente tem que estar muito mais rico, né? Muito mais aprimorado, aos poucos conectado com essa evolução do que quando a gente chegou aqui. Então, cada experiência que a gente vivencia, seja humana ou seja qualquer outra, é uma experiência é uma oportunidade de se aproximar mais disso, de se refazer e se reconectar com esses verdadeiros valores, com essa nossa propriedade, né? Com a nossa consciência, enfim, com o nosso centro, né? Com o nosso eu divino que está ali a todo momento disponível. Aqui, outro item também do capítulo, que é o emprego da fortuna. Então, a gente falou da verdadeira propriedade, e agora falamos primeiro dos valores reais, né, da vida, que valores reais são esses, né, aonde estamos relacionados com essa riqueza, com essas potencialidades que todos nós temos dentro de nós. Falamos da verdadeira propriedade, então o que que é essa verdadeira propriedade? O que que é o que que nos é realmente caro, né, para o nosso ser, enquanto seres espirituais? E agora sobre o emprego dessa fortuna. Então, o que que é empregar essa fortuna, né? Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema aí está. O segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz e que o reergue sem humilhar. Esse trecho aqui eu achei muito interessante, porque ele conecta diretamente com o capítulo anterior, que foi a aula da Maria, né, da semana passada.
Então, aqui tem essa conexão, essa interligação, e ele consegue trazer, então, o que que ele quer dizer com essa riqueza, o que que ele quer dizer com essa fortuna. O que que é a nossa maior riqueza, se não o amor que a gente tem dentro de nós, esse amor que nos chega a todo momento. Essa é a nossa maior riqueza. Essa riqueza que a gente não emprega, que a gente não dá o valor, que a gente não se movimenta com ela, que a gente não age através dela. Então a gente deixa de desabrochar, de colocar para fora todas essas nossas riquezas, essa fortuna que a gente tem, essas propriedades que a gente tem, para vivenciar as riquezas que a gente determinou como principais e fundamentais, muitas vezes, da matéria, que são passageiras e não nos levam a lugar nenhum, porque não nos conhecendo, né, não tendo ciência e discernimento do nosso ser, de quem somos, a gente não vai saber empregar bem o dinheiro, a gente não vai ter consciência para lidar com esses bens. A gente vai fazer mau uso, a gente vai agir de forma egoísta, de forma ambiciosa, de forma avarenta. Então, não vamos saber dar o devido valor, porque a gente não se conhece, a gente não conhece essas potencialidades que a gente tem. Então, não tem como empregá-los de uma boa forma. Cris, acho que tu quer falar? Tu tá falando, eu lembrei de uma historinha que eu li na internet, achei muito bacana, porque a gente tem um relacionamento ruim e egoísta com a gente mesmo, né? Então, a gente aplica isso nos outros também. E eu estava lendo uma historinha ali na internet que dizia assim, era duas crianças, elas se encontraram numa festinha infantil. Aí os dois conversando, eram dois meninos, devia ter uns 5, 6 anos, e um disse para o outro, tu conheces o aniversariante? Aí ele disse para o outro, não, a minha mãe trabalha nas festas, né? Trabalha de garçonete nas festas e ela me traz junto. Aí eu sou muito feliz, porque eu estou sempre com ela, aproveito as festas, conheço as pessoas e tal. E o meu pai, ele trabalha numa pizzaria, então toda noite ele traz para casa os pedacinhos de pizza que sobram e a gente come pizza quase todo dia. Aí ele contando para o outro, aí o outro disse assim: o meu pai cuida de pessoas, ele é médico, e a minha mãe cuida de dentes, né? Era dentista. E aí ele disse assim: nossa, mas que vida chata deve ser a tua. Ele assim, é muito chato, eu quase não vejo meu pai e minha mãe, eles estão sempre trabalhando. Aí o menino disse para ele assim, o outro: então tu traz um currículo do teu pai que eu vou dar para o meu pai levar lá na pizzaria, para ver se ele consegue um emprego na pizzaria. Eu achei tão bacana porque assim a inocência, né? E a felicidade, a alegria tá muitas vezes longe do dinheiro. E que pode ser uma coisa, né? Uma coisa não precisa eliminar a outra, mas da maneira com que a gente vive essa maneira egoísta, de querer sempre mais, de querer ser o melhor, né? Porque a maioria das pessoas, e a gente se inclui nisso, a gente faz as coisas por vaidade. Então, por que eu quero fazer determinada coisa? Eu seja um dentista, um médico, um advogado, uma pessoa que limpa uma casa, uma mãe. Por que eu quero ser aquilo? Por que eu quero ser melhor? Eu quero dar o meu melhor pelo outro, pelo próximo, ou eu quero status, né, e reconhecimento? Então, essa é uma reflexão bacana, e eu achei a historinha muito simples, mas muito educativa, assim, né? E essa que a gente tem essa simplicidade das crianças, né? Sem julgamento também. É isso, Clô, obrigada. Ai, se todos nós tivéssemos essa inocência, né, de perceber a vida dessa perspectiva quando somos criança, né, de olhar para as situações e só entender a felicidade ou o amor, né, só ver por esse lado. Depois, como a Cris bem colocou, as nossas preocupações são, né, querer estar num cargo maior, ganhar mais, ou poder, né, e, e a gente sabe que isso só nos traz, só estar nessas situações, só nos trazem mais débitos, né,
aquilo que a gente iniciou conversando, né, o nosso campo determinístico da vida, acaba só afunilando mais por essas situações que a gente se coloca por não se conhecer, né, por não conhecer essas tendências que a gente tem, essas tendências equivocadas, né, de agir dessa forma. Então, quando estamos vivenciando a situação, a gente só acaba acarretando mais dívidas, né, e se comprometendo, porque não conseguimos passar por elas, tirando o aprendizado necessário, tirando a oportunidade de olhar para essas más tendências, corrigindo, compreendendo, transformando, né, a nossa forma de se comportar é sempre colocar tudo para fora, sem saber, né, nessa busca incessante pelas posses, pelas posições e por esses papéis que a gente desempenha na vida. Então, a gente não se dá conta, não tem conhecimento ou esquece do verdadeiro propósito que é e o verdadeiro compromisso que a gente tem, que é muito além dessa vida, dessa experiência de agora, que nada mais é do mais que uma experiência. A primeira coisa que a gente sabe quando a gente nasce é que essa experiência vai acabar. E para todos nós isso é aterrorizante, né? É algo que causa medo, que causa pânico. Mas é a nossa certeza, a nossa experiência aqui vai acabar. E o que vale é o melhor proveito que a gente conseguiu tirar, de passar pelas situações, pelas pessoas e poder levar o melhor pro eterno, né? E não levar o melhor de dessa forma egoísta de agir, de não olhar para o outro como o nosso irmão, mas sim como a gente faz, né? Que é olhar para o outro como um adversário, como um conflito. Então, é perdendo a oportunidade de estar aqui. Isso que a gente faz a todo momento quando não está comprometido, né? Quando está envolvido por todos esses condicionamentos. Então, a gente acaba perdendo a oportunidade de aprender. É lógico que a gente sempre vai estar, nem que engatinhando, mas dando passos, né? No sentido de evoluir. Mas a gente pode fazer muito mais. Todos nós temos a capacidade de fazer muito mais, de ser ativos nesse processo, né? E não ficar ali esperando que as coisas aconteçam, que as dores cheguem, que os problemas cheguem, para que a gente se remexa, né? Para que a gente faça algo, para que a gente se sinta na obrigação de mudar, de se transformar. A gente pode fazer isso desde já. Não precisa deixar a água bater no pescoço. E esse e é esse o intuito de todas essas conversas que a gente vem tendo, né? Para que aos poucos isso possa criar essa ressonância com a nossa mente, com o nosso coração, a gente possa ouvir mais o nosso coração e silenciar mais a mente, né? Observando, compreendendo e colocando esse amor para fora. Porque essa é a nossa verdadeira riqueza, né? Resumindo o capítulo aos poucos, assim, né? Com o que é essa intenção de Jesus por trás das mensagens, por trás das próprias parábolas que ele trouxe, que ao longo da aula a gente vai conversar sobre algumas. Então, é essa mensagem. Ele quis nos despertar de diversas formas, diversos conteúdos, em capítulos diferentes, mas nos despertar para esse amor. A gente pode perceber que em todo capítulo tem uma forma de falar sobre o amor, sobre a caridade, e é por isso, porque ele tentou se utilizar de todas as formas possíveis para nos desabrochar para esse verdadeiro valor, para isso que a gente deve realmente se preocupar, né? Se conscientizar, ter consciência aos poucos e não essas situações passageiras que a gente vivencia, que hoje, aqui, são essas, mas amanhã, logo depois, podem ser totalmente outras, né? Aí, continuando, então, ele nos diz assim, em Mateus, no versículo 6, 3, 3,
é também uma parte de um dos capítulos, se eu não me engano, é o capítulo 2, eu acho. Não, acho que não é do capítulo 2 do Evangelho, mas em algum dos capítulos tem essa passagem que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que que Jesus quer nos dizer quando ele fala em buscai primeiro? Que ele não diz buscai unicamente ou buscai somente, é buscai primeiro o reino de Deus. Porque a gente se relacionando com esse reino, se relacionando com Deus, com a nossa consciência, com o nosso coração, a gente vai saber administrar e dar o devido valor para as nossas demais situações, para as nossas demais experiências. Agora, se eu não tenho esse reino de Deus, né, se eu não tenho essa ressonância com esse, com esse conhecimento, com essa potencialidade, eu não vou dar a devida importância e não vou saber me comportar com as demais situações, né? Com essas, com esses momentos que a gente tem aqui da Terra, com os nossos bens materiais, com os instrumentos, com as pessoas. Então, buscai primeiro o reino do céu. Se conheça, né? Se conecte com essa essência divina que tem dentro de cada um de nós. E depois tudo vai nos ser dado por acréscimo. Porque se eu tenho essa ligação, tudo me é dado. Porque tudo aquilo que a gente necessita, que a gente precisa, a gente vai estar criando a ressonância, vai estar criando a aproximação com isso, né? Então, isso vai nos ser dado. Se eu me movimento com caridade, com honestidade, as coisas vão chegando. Não preciso correr afobado, me preocupando em querer conquistar as coisas, em ter as coisas. Porque se eu me comporto de uma forma justa, né, relacionado com a lei, se os meus movimentos estão direcionados com a lei, as coisas vão acontecendo. E isso a gente conversa já há muito tempo. A gente tem muitos exemplos, muitas histórias que aqui foram contadas que nos dão essa confiança nesses novos comportamentos. E é isso que a gente precisa ter, né? Criar essa, essa tenacidade, né? Com esse conhecimento, com essas mensagens divinas, e não olhar para elas como algo distante de nós, como algo que é impossível de ser praticado nesse mundo, nesse planeta. Muito pelo contrário, né? É aqui que a gente tem a melhor oportunidade de praticar tudo isso. Que se todas as circunstâncias são dessa forma e se a gente teve a oportunidade de encarnar aqui, é porque aqui que a gente precisa aprender. É aqui que a gente tem os melhores instrumentos, as melhores ferramentas, todo momento. Não é saber ter, ter tudo isso, se utilizar de tudo isso para o nosso aprimoramento e não para acumular, né? Não para as posses, para ter tudo para nós, mas sim para desabrochar as potencialidades que a gente tem, né? As nossas verdadeiras riquezas. Aí, aqui nessa parte da aula, é um parênteses, mas é um parênteses que eu acho que casa muito bem com o capítulo individualismo e individuação. Há alguns, acho que o Jorge, não sei se as meninas estão por aí, acho que a Helena, essa palestra, esse tema, né? Enfim, eu conversei, passei com o pessoal no Mediúnico, e quando eu estava relendo o capítulo, agora para o final, já na montagem dos slides, eu vi que cada vez casou mais o conteúdo da individuação e do individualismo com esse capítulo. Então, eu resolvi trazer. Ele é um parênteses, mas é um parênteses que está bem relacionado com essa mensagem, né? Com esse servir a Deus e servir a Mamon. Está muito relacionado com o individualismo e a individuação. Então, o que que é isso, afinal, né? Individualismo, a gente tem conhecimento, né? Sabe um pouco mais,
mas a individuação muitas vezes é uma palavra nova, é um conceito novo para nós, e aos poucos eu trouxe brevemente, né? Não é a intenção aprofundar muito no conteúdo, mas de uma forma breve é trazer isso para que a gente possa se entender nesse processo de servir a Deus e servir a Mamon e ter essa noção das nossas potencialidades. Então, é um conceito que aparece no livro de Desafios e Soluções, é um livro do autor Divaldo, psicografia editada, né, pelo espírito da Joana de Ângeles, e é algo muito interessante que vai aparecendo ao longo do livro e me chamou muito a atenção quando eu li alguns trechos que trazem esse conteúdo. Então, acho que vai ser legal a gente conversar sobre o tema aqui na aula também. Então, o individualismo, que já é algo mais conhecido de nós, né? Já é algo que a gente tem um pouco de proximidade. É o nosso conhecido, é a forma que a gente escolhe agir, né? Individual, todo mundo olhando só para o seu umbigo, então a vida gira ao entorno de nós, né? E essa forma egoísta que a gente tem de olhar para o mundo. Então, ainda fechados em uma psicologia restritivamente individualista, que nos isola dos outros, vemos os outros como algo diferente de nós. Então, como nosso adversário, muitas vezes, né? Como algo que nos causa problema, como algo que é sempre o nosso calo, não entendendo ali como um espelho. Então, essa visão equivocada e fragmentada, né, do polo egoísta é o individualismo. Mas a irresistível vontade da lei de Deus é fazer a união para que formemos todos juntos a grande unidade coletiva da humanidade. Então, temos essa força divina que está querendo nos impulsionar, que está querendo que a gente se movimente, e nós lá fechados, né, na nossa prisão, não querendo se relacionar com nada, achando que somos os melhores ou que somos os piores, né? Sempre oscilando no pêndulo, entendendo os outros ali como meros componentes das situações que muitas vezes entendemos como problemas, né? Entendemos como que a minha vida não vai para frente por causa do outro, ou porque o outro puxa meu tapete, porque o outro aquilo, porque o outro isso. Então, a gente não se entende como responsável na situação que a gente está. Então, não se entende nesse processo que a gente está vivenciando e acaba se movimentando dessa forma egoísta, né? Se fechando de tudo, se blindando, se colocando para trás dos nossos muros que a gente vai criando para se proteger, né? Não querendo que ninguém chegue perto de nós, achando que dessa forma a gente vai conseguir blindar as situações, os problemas, e muito pelo contrário. A gente está cada vez se fechando mais nos nossos problemas, né? Não dando a oportunidade de olhar para fora disso, de aprender com as situações que nos chegam para transformar. Então, a gente escolhe ficar ali com o nosso conhecido, com o nosso sofrimento que a gente conhece e sofrendo ainda mais por não querer se abrir, né? Por essa forma equivocada de se movimentar. O que esquecemos é que estamos todos conectados a uma nuvem, ou esse drive que a gente hoje tem, né? Esses conceitos modernos de carregar os nossos arquivos. Então, estamos todos imersos nessa nuvem, né? Então, estamos todos ali, baixando e carregando os arquivos. Estamos todos envolvidos pela regência da lei. Não tem como a gente fugir disso, estamos todos conectados. A gente está vivenciando isso, né? Estamos nessa nuvem. A gente pode não ter consciência que ela existe, ou a gente pode negar que ela existe, mas ela existe. E a gente está ali alimentando e também
trazendo para nós esses conteúdos e colocando os nossos conteúdos nela. Assim como a gente faz com as nossas fotos, com os nossos arquivos. A gente carrega nesses locais, tira, coloca, e assim é a vida. E essa nuvem, então, é regida pela lei de Deus. A nossa revolta, a nossa insatisfação e a nossa luta só servem para nos aprisionar no campo da ilusão, no qual olhamos e entendemos a vida por uma perspectiva fragmentada. Então, tudo isso que a gente comentou antes, né? Essa forma de se apegar ao fragmento, né? Nesse polo que a gente hoje enxerga a vida, a gente entende dessa forma, como seres separados, isolados de tudo e de todos. As lentes do ego não nos permitem ver além, sem que antes firmamos o nosso compromisso com a trajetória do encontro com o si, do despertar, aflorando a centelha divina. Então, sem que antes a gente tenha consciência, né, desse ego, tenha consciência desse véu que não nos deixa ver as situações, ver o real por trás das situações, né, e sim só a forma ilusória, só a forma superficial, sem a gente se conectar com essa nossa essência, com esse eu sou que cada um tem dentro de si, não tem como experienciar e vivenciar essa trajetória, né? Essa trajetória espiritual, que eu tô totalmente no campo fechado, separado, então querendo me colocar numa situação individualista, né? Me fechando para o mundo e para as potencialidades, e não entendendo o quanto eu tenho essa potencialidade e ela é necessária para todos, quanto ela é necessária para essa nuvem. Porque a partir de um momento que um se transforma e coloca uma nova informação nesse campo, nessa nuvem, todos têm acesso a ela. Então, da mesma forma, o contrário. Então, é por isso que a transformação individual de cada um vai refletir no todo. Porque a gente está conectado por essa nuvem e os nossos arquivos, as nossas evoluções morais estão sendo colocadas lá. E lá elas passam a ter acesso a todos. E é por isso que faz a diferença, então, no processo coletivo. Mesmo a vida nos pedindo o desprendimento do nosso egoísmo, insistimos na convivência baseada pelo conflito. Por não conhecermos e nos apegarmos às nossas máscaras e os papéis que desenvolvemos na vida material, deixamos de lado a oportunidade da transformação diária, de desenvolver os compromissos que nós mesmos nos comprometemos, envolvidos pela nuvem do inconsciente coletivo, não sabemos os nossos valores reais, qual o nosso propósito. Então, envolvido, né, nesse emaranhado, a gente não sabe entender o que é nosso, o que não sabe compreender os nossos instintos, a forma de se comportar. Então, a gente não tem essa conexão com Deus, a gente não serve a Ele, a gente serve a esses nossos caprichos, às nossas individualidades, ao nosso ego. A gente é escravo de tudo isso, não consegue ter a compreensão para além dessas prisões. E afinal, então, o que é essa individuação? O que é esse processo? Né? É um processo que é um conceito abordado por Jung, o qual consiste em expressar a nossa singularidade, a marca de Deus em nós, o ato de talhar a individualidade, aquele ser distinto e único que está latente dentro de nós. Como Joana de Ângeles também nos traz, é tornar-se um ser original, único, tornar-se um ser total, original e único é a proposta da individuação. Então, essa é a nossa proposta, é se conectar com essa riqueza,
com essa potencialidade, com essa fortuna, com a verdadeira propriedade que a gente tem dentro de nós e desabrochar nesse processo. Utilizar esse conhecimento para poder empregar melhor os nossos bens materiais e as experiências que a gente tem aqui na vida terrena. E não o contrário, né? Não se apegar a tudo isso para vivenciar o processo, que é como a gente costuma fazer, né? Tá muito relacionado com o processo do individualismo e não da individuação, que é esse processo de se refazer e se entender no processo. Na individuação, o critério certo e errado é substituído por algumas perguntas. Convém ou não? Quero ou não? Serve ou não? Necessito ou não? Questões cujas respostas vêm do coração. Somente aprendendo a linguagem do coração, somente aprendendo a linguagem do coração, que é a linguagem dos sentimentos, poderemos escutar as mensagens da alma, destinadas ao ato de individuar-se. Então, individuar-se é colocar para fora, aflorar a potência que cada um, na sua individualidade, que sim, somos todos diferentes, cada um vivencia o seu processo, tem as suas trajetórias, tem as suas experiências, seja dessa vida, seja das vidas anteriores. Cada um passou pelas suas situações e é único, mas é único relacionado a essa nuvem. É único e necessário que a gente se entenda nesse processo de se descobrir, né? De olhar para dentro para poder transformar o fora. Então, por isso da importância. A gente não vai perder as nossas características individuais, não vamos deixar de ter a característica que cada um tem, né? Não vamos se perder nesse processo que é muito do nosso medo, de que agora não vamos ser nada, né? Vamos continuar sendo quem somos, tendo as nossas potencialidades, mas tendo conhecimento de tudo isso que tem dentro de nós, né? Desabrochando de uma forma consciente. Se a gente olhar seres que estão em estágios evolutivos já mais avançados do que nós, a própria Joana de Ângeles, o Chico Xavier, Gandhi, Bezerra de Menezes e tantos outros que a gente tem como exemplo, cada um é diferente um do outro. Nenhum deles é igual. Cada um tem as suas características, viveu a sua trajetória, vive a sua trajetória. Tem formas diferentes, né, de se comportar, de viver, conhecimentos diferentes. Então, isso é a riqueza do processo, né? Isso é o processo. Mas cada um soube se individuar na sua experiência, né? Soube olhar para si, olhar para o seu interior e desabrochar as potencialidades que tem da sua forma, contribuindo para o coletivo, né? Carregando esses arquivos na nuvem, sabendo pegar os arquivos que tinham disponível e transformar no seu eu, né? No seu processo. Então, essas são as diferenças do individualismo e da individuação, que estão muito relacionadas com esse servir a Deus, que seria esse processo da individuação, e o individualismo, que é servir a Mamon, então, que está relacionado com as aparências, né, com as coisas impermanentes, com as coisas fugazes da vida, com com essa forma egoísta de se movimentar, né, se entendendo separado do processo e não como parte da transformação. Aí uma mensagem do Pietro Baldi, que é sempre importante a gente trazer ele nas nossas reflexões, e ela casa muito com essa conversa de agora, né, com essas explicações do individualismo, da individuação. Ele fala assim: esse processo de descentralização do egoísmo
Então, descentralização do egoísmo é a individuação, consiste na evolução da personalidade humana, a qual, desprendendo-se da prisão do seu primitivo egoísmo, por este caminho se abre, desabrocha e floresce, até atingir o estado de altruísmo, isto é, de unidade em Deus, com todos juntos e irmanados no mesmo organismo. Então, eu não me vejo mais separado, né? Eu me vejo um com Deus, então eu me unifico. Eu não me vejo mais diferente dos meus irmãos, diferente nas situações, eu me vejo como parte delas. Então, eu entendo tudo como um instrumento, tudo como uma possibilidade para me transformar. Então, o meu caminho, ele se torna esse processo de aprendizado, né, de evolução espiritual. Eu vou traçando essa trajetória de uma forma consciente, né, consciente e alinhada com Deus, né, nessa forma de se movimentar através do coração, através da individuação. Então, Pietro Baldi não tem esse conceito da individuação, mas de outras formas quis também dizer isso, né? Quis nos trazer essa mensagem. Então, por isso que é sempre bom a gente estar conversando, lendo, entendendo diversas perspectivas para ir formulando, né, o conhecimento. Porque aos poucos a gente vai percebendo que todo mundo quer dizer, no fim, a mesma mensagem, né? Por trás, a intenção é sempre a mesma, mas colocada de diversas formas, né? Cada um do seu jeito único de colocar. E é por isso que aos poucos a gente vai criando um pouco mais de familiaridade com esses conhecimentos, né? Eles vão deixando de ficar tão longe de nós para nos aproximar, que de uma certa forma pode chegar para alguém e tocar o seu coração, para outro de outra. Então, assim a gente vai se conhecendo no processo, né? Cada um no que lhe cabe. Aí aqui, nessa parte da aula, ainda falando da individuação e do individualismo, é só uma pequena mensagem que eu trouxe para que a gente possa ter um pouco mais de clareza, então, do que é essa individuação e o individualismo, né, na nossa vida, para que a gente consiga observar como a gente se movimenta, né, como estamos nos movimentando nesse processo. Se é no sentido já se aproximando, né, dessa individuação, desse se conhecer-se, dessa descoberta, né, de si, ou se ainda é na parte do individualismo, né, do egoísmo. Se ainda estamos muito fechados nessa prisão que ainda não conseguimos ver além disso. Então, na individuação, encontramos a necessidade, enquanto no individualismo temos a prevalência do interesse pessoal. Na individuação, temos a alma. No individualismo, a personalidade. Na individuação, temos a consciência. No individualismo, o ego. Na individuação, existem descoberta e criatividade. No individualismo, a imitação e a disputa. Na individuação, temos o preparo e o amadurecimento. No individualismo, a precipitação. Na individuação, experimentamos a realização pessoal. No individualismo, a insaciedade. A individuação é fruto do amor. O individualismo é a leira do egoísmo. Na individuação, floresce o crescimento espiritual. O individualismo é a sementeira do egoísmo. Então, dessa forma, a gente consegue ir aos poucos deixando mais claro, né, o que esses conceitos querem nos dizer, o que tem por trás desses processos que a gente vivencia e que por muitas vezes
é difícil a gente ter a compreensão de como a gente está se movimentando, né? Qual é a forma que a gente está agindo, por estar tão apegado às máscaras, aos papéis que a gente desempenha, tão aderido a esses processos que a gente não consegue enxergar para além. Então, aos poucos, as conversas que a gente tem aqui, as aulas, e trazendo não só para a reflexão desse momento, né, desses minutos que a gente tem aqui de conversa, mas tentar trazer tudo isso para nossas experiências cotidianas, olhar para tudo isso que a gente fala no nosso dia a dia, ver como nas situações a gente se movimenta, né? Se é de uma forma ou de outra. E se é de uma forma egoísta, se é de uma forma individualista, que eu não me condene, né? Que eu não me sinta menos no processo, porque é a forma que eu sei agir naquele momento. E aos poucos eu vou tomar conhecimento dessa forma de agir para que ela possa ser transformada. Ela é uma informação. Todos temos dentro de nós esses instintos, né? Essas situações. A gente pode não estar vendo num determinado momento, a gente pode achar que já superou, mas temos ainda, e que bom que elas estão aparecendo e que a gente está conseguindo perceber. É uma oportunidade de transformar. Não vai ser como a gente gostaria, né? De amanhã acordar e estar como seres de luz, mas aos poucos a gente vai conquistando essa trajetória, né? Vai vivenciando, porque muito mais do que chegar num destino final é apreciar a viagem, né? É poder tirar o proveito dos conhecimentos que a gente tem disponível. Então, essa é a verdadeira beleza do processo, né? É a riqueza de ir construindo essa trajetória e não ter uma trajetória pronta e definida, mas sim algo que a gente vai descobrindo, que a gente vai avançando, que a gente vai experienciando, que a gente vai testando. Essa é a oportunidade que todos nós temos. E deixa eu ver. Ainda falta 10 minutinhos, né? Eu vou finalizar então hoje com a parábola dos talentos, que a ideia é mais conversar sobre ela. Eu não quis trazer discriminada, mas eu vou contar brevemente, né? Se às vezes alguém não tem conhecimento, nunca ouviu falar. Essa parábola dos talentos, ela está inserida nesse capítulo 16 e eu acho ela fantástica. Eu acho que ela tem tudo a ver com esse processo da individuação e do individualismo, que ela deixa bem claro essa postura na história, né? Eu vou contar de uma forma resumida, assim, mas não como exatamente está lá, né? Como foi escrita, mas, enfim, o contexto e o objetivo eu pretendo que não se perca, mas vou contar de uma forma simplificada. Então, a parábola dos talentos, ela conta, né, que tinha um senhor e ele iria fazer uma viagem e ele tinha, enfim, os seus trabalhadores, as pessoas que ele conhecia. E ele deu uma quantia para cada um desses trabalhadores, né? Então, vamos colocar aqui como moedas. Então, ele deu as moedas para esses 3 trabalhadores. Então, para o primeiro, ele deu 5, para o segundo, ele deu 3, e para o último, ele deu uma, né? Uma dessas moedas. E ele foi, seguiu a sua viagem, né? Seguiu no seu destino. E cada um tomou a sua moeda e seguiu para fazer aquilo que bem entendia, para quando ele retornasse prestar contas daquilo que tinha feito. Então, o primeiro pegou, né, as suas moedas e foi, fez trocas, enfim, adquiriu novas, teve ainda mais lucros com aquelas moedas. Então, de 3 ele transformou em 10, né? Teve uma progressão
nas suas trocas. O segundo, da mesma forma, seguiu o seu caminho, foi, procurou fazer trocas, fazer outros trabalhos e adquiriu outras moedas, né? Conseguiu ter mais do que aquilo que ele tinha ganhado. E o último, que ganhou uma moeda, né, um talento, ele foi, né, correndo para sua casa e pensou, nossa, já que aqui, né, eu não tenho muitas experiências boas aqui onde eu vivo, minha terra não dá muitos frutos, não tenho boas perspectivas, eu vou enterrar esse dinheiro, né, antes que eu perca, né, antes que eu me dê mal, eu vou enterrar aqui, e quando ele voltar, pelo menos eu vou ter essa moeda, antes que eu fique sem nenhuma, eu vou enterrar aqui para ela ficar bem segura e protegida. E aí, o viajante voltou, né, o senhor que lhe forneceu as moedas e prestou, né, pediu para cada um que prestasse contas das moedas que ele tinha dado a cada um deles. Então, o primeiro conseguiu mais moedas, né? Então ele disse, então, muito bem, siga seu caminho, você fez o que precisava ser feito, né? O segundo também. E o último chegou, deu toda a sua explicação, né? Falando, olha, né? Aqui a situação não é muito fácil, minhas terras não são muito boas. Antes que eu perdesse essa moeda, eu resolvi enterrar e ela está aqui. Vim lhe devolver. E aí o senhor falou para ele: Nossa, você não fez o que lhe cabia, né? Então, essa única moeda que eu lhe dei, você vai me devolver e vai retornar sem nenhum talento, porque você não teve a capacidade de aprimorar, desenvolver essa capacidade. Enfim, resumidamente, a parábola é essa, né? Então tem a forma, né, muito mais robusta de Jesus escrever, né, toda mais detalhada, mas em resumo é isso. E afinal, o que que ela quer nos dizer? O que que quer nos dizer essas moedas, esses talentos, isso de fazer mais, conseguir mais moeda, enterrar moeda? O que que tem por trás disso tudo? Os dois primeiros, eles vivenciaram, dentro dessa conversa que a gente teve antes, o processo da individuação. Então, eles pararam, olharam para si e, dentro de uma virtude que eles tinham disponível, eles se utilizaram para desabrochar ainda mais virtudes, né? Para se entender naquele processo que eles viam, que eles viviam, né? Naquelas dificuldades e circunstâncias, desabrochar essas potencialidades, colocaram para fora, então se utilizaram daquele instrumento que lhes foi dado para desenvolver ainda mais. E aquele, né, que tinha ganhado só uma, somos nós. Nós que vivemos nesse processo individualista e queremos sempre nos apegar ao pouco que temos, né, para garantir aquilo, porque se eu não tiver aquilo, eu não vou ter nada. Então eu enterro, né, eu coloco para baixo da terra, eu deixo lá escondido no meu inconsciente todas essas potencialidades e coloco para fora só as minhas más tendências, né? Essas formas equivocadas de agir. Então, se eu não soube usar essa potencialidade, de nada eu tenho, né? Que riqueza eu tenho. Então, eu não vou conseguir ter nada a mais, porque eu não consigo colocar para fora, não consigo me colocar ativo nesse processo, de colocar cada uma dessas virtudes para funcionar, para rodar na vida. E quando elas rodam na vida, elas me trazem essa energia, né? Eu tenho esse movimento, eu gero um movimento, então eu vibro nisso, né? E assim eu vou me transformando, e assim eu vou adquirindo a expansão da consciência, né? Eu vou me aproximando nesses processos. E, e dessa forma egoísta, individualista que a gente vivencia, eu só me aprisiono mais, né? Eu só me coloco nesse processo separado do restante, só olhando as situações através dessa perspectiva negativa, entendendo tudo como um problema, apegado ao pouco, ou muitas vezes ao nada que eu tenho,
e não desabrochando, né? Não colocando para fora o amor, não amando o nosso próximo, né? Não amando nossos irmãos, as situações que a gente tem, a oportunidade de vivenciar os problemas, os conflitos. Então, deixa de ter esse olhar mais profundo, de mais compreensão, para se colocar nessas perspectivas de problema, de conflito, e uma perspectiva fechada, né, que não nos permite ver além, não nos permite ver as possibilidades e o que tem para além daquela situação que eu estou vivenciando, né? Para além nesse processo de trajetória, de permanência, né, dessa vida espiritual, e não da transitoriedade daquele momento. Então, esse último trabalhador que enterrou o seu talento nada mais é do que nós, que escolhemos enterrar todos os dias as nossas virtudes para agir de uma forma egoísta, de uma forma vaidosa, de uma forma arrogante, né? Colocando sempre os nossos irmãos como os nossos, como o nosso problema, atacando o outro. Quando somos atacados, revidamos da mesma forma, colocando as nossas raivas para fora, as nossas revoltas, não entendendo, né? Não utilizando esses momentos para aprender, para se individuar no processo, mas sim para se separar cada vez mais, né? E se colocar nessa prisão que só nos traz sofrimentos e dores, tudo isso que a gente não quer, né? Que a gente tem repulsa, mas a gente acaba só fazendo situações e movimentos que só nos colocam cada vez mais nessas situações. Então, acho que agora deu, nossa, já estou até passando. Aí semana que vem tem um pouquinho mais, que eu quero conversar sobre essa, essas reflexões de Jesus na casa de Zaqueu, que são muito importantes para a gente fechar o capítulo. Aí vou tirar aqui minha apresentação, já passo para você. Ah, tu pega nessa, Cris. Então, eu mudou a configuração. Ah, agora apareceu. Uhum. Deu? Deu. Só para complementar ali, né? Foi muito maravilhosa essa aula. E como a gente tem essa sensação de perda, né? Quando a gente se doa de alguma maneira, a gente tem essa interpretação equivocada, esse sentimento, talvez, de que está perdendo alguma coisa. E isso é bem do egoísmo, né? Porque é bem ali a história dos talentos. Quanto mais a gente dá, mais a gente tem. E quanto menos a gente dá, menos a gente tem, né? E a gente sempre quer que o outro dê o primeiro passo. Então, a gente quer primeiro ser amado, primeiro ser compreendido, para depois, então, a gente avaliar a possibilidade de amar, de compreender. E esses somos nós, né? É o nosso comportamento egoísta. Mas o importante é a gente estar desperto para tudo isso e refletindo o tempo inteiro, todos os minutos da nossa existência, porque é através dos sentimentos e desse estar desperto, ou seja, da mansidão, que a gente vai conseguindo identificar para depois, então, conseguir essa transformação, né? Muito bom, Clô. Alguém termina para nós? Jorge? Presente. Posso terminar, Cris? Tá Vamos bom, lá. obrigada. Vamos todos pensar em Jesus e para o coração, não é? Porque no coração é que está o nosso centro, que está o reino de Deus. Vamos manter essa energia. Senhor Jesus, te buscamos nesse instante para te agradecer, Senhor, por toda a misericórdia que nos concede. Agradecemos, Senhor,
por todo esse conhecimento que foi nos dado neste momento. Que possamos discernir a cada momento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre aquilo que queremos ou não devemos fazer. Suplicamos a Ti, Mestre, que nos dê lucidez mental para que possamos realizar esse trabalho. Obrigado, Jesus, por todo amor, por toda bondade, por toda misericórdia, por tudo que fazes por nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, assim como perdoamos as ofensas dos outros. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Com esta prece pedimos permissão e damos por encerrado o nosso curso de hoje. Uma boa noite a todos, muita paz. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Um abração.